I suspect that organic or biological evolution has about come to its end, and we are now at the beginning of inorganic or mechanical evolution, which will be thousands of times swifter. O futuro tecnocapitalista é uma promessa de utopia ou um abismo distópico. Enquanto a tradição filosófica busca entender o que as coisas são, há quem estude o que as coisas serão. A relação corpo-mente-máquina já não é ficção. Somos todos ciborgues. Sem extensões tecnológicas, a gente mal sobrevive. Estamos no momento de redefinir a ideia de humano, de tempo, de existência. O problema é que a tecnologia tem acelerado de forma muito mais rápida do que a nossa reflexão sobre ela. Talvez porque os nossos métodos reflexivos requerem contemplação em um fluxo de consciência bem lento. Por isso, uma nova filosofia emergente das ruínas do pensamento acadêmico talvez se faça necessária. Uma filosofia muito mal entendida e bem polêmica chamada aceleracionismo. Numa primeira leitura, aceleracionismo vem da ideia de que o capitalismo ou o tecnocapitalismo está em constante aceleração e deve ser acelerado ainda mais até chegar no seu colapso, gerando assim uma nova forma de organização social. Porém, é bem mais complexo que isso, e mais exótico também. Num mix entre filosofia, economia, cibernética, ficção científica e ocultismo, sob o uso de psicotrópicos, surge na Inglaterra a CCRU, Cybernetic Culture Research Unit, um coletivo de teóricos experimentais que atuou entre 95 e 2003. O coletivo inicia as atividades na Universidade de Warwick, mas logo se afasta. Uma declaração oficial da antiga base institucional dizia que a CCRU não existe, não existiu e nunca existirá. Esse tipo de combo nada ortodoxo entre vários tipos de pensamento não parece ser levado muito a sério pelas universidades. E é com essa arrogância das universidades que alguns movimentos crescem em nichos fora delas, como o hacktivismo, Web3 e os entusiastas de criptomoeda, manifestações artísticas como o Vaporwave ou filosofias como o aceleracionismo. Grande parte da base de pensamento está em Marx, o que faz parecer que o aceleracionismo, no início, estava bem inclinado à esquerda. E também bebe em Deleuze e Guattari, que são pós-marxistas, o que pode gerar, e gerou na verdade, diversas interpretações que espalhou as ideias por todo o espectro político. O próprio Nick Land, um dos principais nomes do aceleracionismo, se não o principal, que nos anos 90 interpretou Marx e Deleuze, se tornou uma coisa reacionária e completamente antiquada. Tem gente que amadurece com o tempo, tem gente que apodrece. Apesar da sua transformação de Nick Land mais recente, as suas ideias antigas são cruciais. Mark Fisher, também da CCRU, que morreu defendendo o Left Accelerationism, disse que Land é o antagonista que a esquerda precisa. Talvez porque ele contribuiu com a ideia de que a esquerda é muito tecnofóbica e precisa entender a aceleração do capitalismo. Se você acha que Marx nunca aprovaria a aceleração do capitalismo, é bom lembrar que ele não foi um pensador que resistiu à modernidade, mas sim alguém que buscou analisar e interferir dentro dela. Porém, os antigos rótulos de esquerda e direita como eram, já não conseguem capturar a complexidade atual. Protestos e críticas parecem ferramentas obsoletas contra os excessos da modernidade. Uma das ideias é de que o capitalismo é o único capaz de se destruir, e por isso é preciso acelerar ainda mais o processo para que isso aconteça logo. Mas como você já deve estar pensando aí, o custo pode ser muito alto. Ainda mais quando a gente se depara com extremismos na mão de muitos daqueles que detêm o capital.
Falar de aceleração é falar da percepção de tempo, que se transforma historicamente. A ideia de tempo linear, passado, presente, futuro, é um conceito. E é natural que o sistema vigente se aproprie disso na cultura. Hoje valorizamos, e muito, o mais abstrato desses tempos, o futuro. Tudo que é produzido no capitalismo, ainda que para consumo muito rápido hoje em dia, é orientado para o futuro. Nós estamos sempre esperando algo, e nem sempre com esperança. É o lento cancelamento do futuro de Mark Fisher. Sentimos uma nostalgia de um futuro que foi prometido no passado que nunca chega. Essa espera constante sempre foi um ingrediente para crenças nihilistas. No futuro, Jesus voltará. No futuro, alienígenas vão chegar. Temos que nos preparar para a nova era que virá. No futuro, não se preocupe, a ciência e a medicina vão nos salvar. Claro que a gente tem que se preparar, ter planos na nossa vida, claro, mas é preciso repensar a ideia de futuro, sabendo que em muitas culturas ela nem existe. Num mundo acelerado, não é difícil entender porque tanta gente tem sofrido de ansiedade. Pensar demais no futuro anula a crença necessária de que temos algo permanente em nós hoje. Ainda que essa permanência, esse sentimento de plenitude seja uma crença, porque as coisas passam, existem sensações mais duradouras e apaziguantes que outras. Essa previsão de um pós-capitalismo no fim da aceleração pode parecer bem otimista para alguns, mas é apocalíptica para outros. Uma dessas hipóteses apocalípticas é a chegada da singularidade. A ideia de que um dia haverá uma superinteligência artificial consciente, muito mais inteligente que nós e com a capacidade de se autoaperfeiçoar, o que geraria mudanças irreversíveis, como talvez a nossa extinção ou, na melhor das hipóteses, na transformação dos humanos. Humanismo é um conceito. A maioria das pessoas associa humano a algo que parece divino. Quando alguém não é muito empático, por exemplo, a gente tem o costume de dizer algo como seja mais humano, como se tornar humano fosse um processo de elevação moral. Mas qual moral? Michel Foucault vê o humanismo como uma construção histórica que limita o nosso entendimento e impede a emergência de novas formas de pensar e existir. Daí, alguns pensadores criaram os conceitos transhumanismo e pós-humanismo. De maneira geral, o transhumanista acredita que o humano está em transição, aperfeiçoando o corpo e a mente. Aqui nesse caso, o antropocentrismo, o ser humano no centro, permanece. O pós-humanista quer desconstruir a ideia de humanismo, de antropocentrismo e de qualquer forma de dualismo e hierarquia cultural de poder. Homem superior à mulher, branco europeu superior aos demais povos, cultura superior à natureza, ou humano superior a outras espécies. O pós-humanista será aquele que, num futuro ainda ficcional, vai defender a convivência pacífica entre as possíveis e as conscientes, com ciborgues e com humanos geneticamente modificados, todos em harmonia. E nessa relação dos conceitos, que na verdade às vezes se entrelaçam, surgem os biohackers, também no underground fazendo experimentos genéticos de forma não institucional. Como o termo diz, são cientistas e entusiastas que buscam hackear ou editar os códigos genéticos, às vezes no próprio corpo através de uma técnica chamada CRISPR, que popularizou a edição genética por tornar a coisa muito mais fácil, rápida e acessível. Cada vez mais o conceito de humano vem se transformando. Transsexuais que modificam seus próprios corpos não seriam, de alguma forma, biohackers? Essas possibilidades de transformação estão cada vez mais profundas e já é possível com
edição de DNA, como vem demonstrando Josiah Ziner, que aos poucos se transformou em Josie Ziner. Josie, ainda Josiah, na época do vídeo, viralizou na internet ao injetar CRISPR na frente de uma audiência. Com PhD em física, trabalhou na NASA como pesquisadora e, poucos anos depois, se demitiu porque considerou a NASA muito careta, pouco inovadora. E isso é tão biohacker. Depois disso, abriu seu próprio negócio chamado The Odin, que oferece por alguns dólares alguns kits CRISPR para fazer mudanças genéticas na sua cozinha. Aconselho? Não. Ou pelo menos não no corpo humano por enquanto. Mas há muitos biohackers que trabalham com edição de plantas, por exemplo, ou de pequenos animais. E a Josie já garantiu não machucar os seus animaizinhos, e isso é tão pós-humano. Como tudo isso é muito novo e complexo, a informação chega até nós de forma sempre muito rasa, o que naturalmente joga com o nosso imaginário. Miguel Nicoleles, neurocientista e médico brasileiro, é um dos principais cientistas do mundo nas inovações corpo-máquina. A Neuralink, que está testando chips em cérebros humanos, foi criada pelos alunos do Nicoleles e depois comprada pelo Elon Musk. Já é bem possível imaginar que chips no cérebro se tornem normais, mesmo que o mestre Nicoleles reprove a ideia e diga que não é possível, mas já é possível com toucas eletromagnéticas. Então a ficção se pergunta, será possível hackear a mente das pessoas ou viver fora do corpo biológico? Se você aí da Gen Z conseguir passar as suas memórias, as suas informações cerebrais para um cérebro artificial, você vai continuar sendo você mesmo? Isso tudo parece ficção científica e é ficção científica, só que elevada a outro patamar que não do mero delírio, mas onde a criatividade cria. Enquanto a superstição é uma mera crendice que não tem base na realidade e não se realiza enquanto verdade, a hyperstition ou hiperstição cria a realidade. Hiperstição pode ser definida como a tecnociência experimental de profecias autorrealizáveis. Porra, tô vendo nada. No início do vídeo eu falei da influência do ocultismo na CCRU. Mas qual é a relação disso com a cibernética? Inúmeras tradições mágicas e iniciáticas, desde Pitágoras e Platão, dois filósofos e matemáticos, passando pela cabala judaica ou pela maçonaria. Todas buscam nos números e na geometria explicações para o cosmos. E o que seria do mundo cibernético e virtual sem a matemática? A diferença é que a cultura científica deixou no passado o simbolismo da magia para se apropriar de um discurso de neutralidade. Além disso, a CCRU falava muito de ficção científica. E por que levavam isso tão a sério? O gênero hard sci-fi, por exemplo, é uma ficção baseada em teorias científicas, e algumas buscam apontar possibilidades de caminho para o futuro. A ideia da hiperstição é que a cultura cria ficções poderosas que alimentam a imaginação coletiva e um novo senso de realidade tão fortes e tão compartilhados globalmente que, a partir disso, nosso desejo busca criar no mundo aquilo que era ficção. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could from London. Nesse sentido, Star Trek não estava prevendo o nascimento do celular, como muita gente diz. Eles criaram o celular como hiperstição. E claro que com a soma da necessidade moderna de comunicação rápida, o mundo correu atrás para criar aquilo na realidade. Fora o boom de venda de celulares que veio depois
disso aqui. O próprio movimento biohacking é um bom exemplo de hyperstition. O que já existe na ficção há muitas décadas tem se tornado realmente real. A potência para algo acontecer no futuro é latente na hiperstição. Não a coisa em si, mas a potência existe hoje. Como uma semente que talvez nunca vire árvore, mas tem a potência de ser árvore. Porém, sem o devido cuidado, voltamos ao cancelamento do futuro. Me diga nos comentários quantos filmes de ficção científica você já viu onde o futuro da humanidade é otimista e utópico. As distopias na ficção são realmente fascinantes, mas talvez esteja na hora da gente projetar hiperstições mais otimistas, desde que baseadas em fatos. Quanto mais a gente projeta um futuro melhor, mais ele se aproxima. Mas essa manifestação do pensamento não é como em O Segredo. Se eu pensar a paz, haverá paz. Infelizmente não é tão simples, porque a hiperstição, ainda que ela tenha todo esse background de magia, etc., ela deve se pautar na realidade material. Enquanto acreditarmos em cenários que não aconteceram ainda, como a superinteligência artificial, há problemas reais acontecendo hoje. Para a pesquisadora de ética em IA, Sasha Luciani, precisamos nos concentrar nos atuais impactos negativos, como a exceção excessiva de carbono dos supercomputadores de IA, a violação de direitos de imagem que estão sendo usadas sem consentimento para alimentar as IAs, ou trabalhadores sendo substituídos por robôs, além de outros problemas. A reflexão crítica é essencial e por isso desse canal, mas também o desenvolvimento da nossa força criativa para criarmos possibilidades de entendimento e de ação. Tudo isso é muito controverso e complexo porque exige de nós uma erudição em rede, cheia de links. Nesse cenário, abandonar as fantasias de um apocalipse iminente e abraçar uma visão hiperticiosa que transmuta a ficção em uma realidade onde, por exemplo, a singularidade não é um pesadelo, mas uma oportunidade de redefinir positivamente a nossa existência. Podemos transmutar de alguma forma a nossa ansiedade em força simbólica.